Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Entra, esmaga no like. Hoje não deu tempo de eu fazer a live, na verdade, não estou no estúdio, por causa disso não vou poder fazer a live com as meninas. Mas semana que vem elas estão de volta, tudo ok. Senhores, eu queria comentar algumas coisas para vocês que se fazem necessárias aqui. O Congresso deve convocar General Braga Neto para depor sobre discurso petulante e intimidador ao Congresso Nacional. Todos vocês viram o General Braga Neto quando na nomeação, né, na posse dos novos ministros e comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ele começou a ler um texto, em nenhum momento ele olhava direito para a câmera, ele estava ali restrito ao seu texto, feito lá nos gabinetes do ódio talvez. Braga Neto destilou ameaças, falou mensagens subliminar, dizendo que ninguém vai conseguir fazer. Enganam-se aqueles que tentam utilizar de alguma coisa contra o governo. Ele está falando do governo Bolsonaro e com certeza se dirigindo à Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, instaurada para investigar desmandos e comandos que, ao invés de amenizar a doença, fez crescer a doença em todo o Brasil. O general Braga Neto foi incisivo no seu falar, tentou ali passar uma espécie de que, olha, quem está aqui no comando sou eu sou o cara do exército, eu que estou comandando tudo, na hora que o presidente precisar, nós estamos aqui. O general Braga Neto é aquele camarada que foi perdendo a honra durante esse tempo do Bolsonaro. Ao invés de sair, como fez o Santos Cruz, como fez o ex-porta-voz da presidência da República, o Rego Barros, o general Braga Neto gostou da cadeira de ministro, gostou das regalias que está sentindo. Infelizmente, está ali, desonrando o Exército, falando o que não devia. Aliás, nesse mesmo dia de nomeação, se despedindo, o comandante-geral do Exército, o ex-comandante agora, o Edson Pujol, falou totalmente o contrário dele. Insistiu que as Forças Armadas vão seguir a linha da Constituição. Agora, gente, é preciso que o Congresso Nacional convoque este ex-general para estar ali esclarecendo essas falas ameaçadoras à República Brasileira. Senhores, tem outra. E agora eu gostaria de falar. Desculpa. Ao vivo é assim mesmo, eu não vou aqui desgravar tudo por causa desse... Vai esmagando no like, pessoal. Enquadrado na Lei de Segurança Nacional, Boulos diz que Bolsonaro adota ditadura e dispara: vamos tirar você da presidência. A gente, para entender, vocês lembram naquela época ali, naquele dia que o Bolsonaro disse: eu sou a Constituição, eu, sou a Constituição. Ele disse que ele era a Constituição. A Constituição agora virou um ente vivo, uma pessoa assim, Bolsonaro. Imagine se a Constituição fosse o Bolsonaro, a gente estava lascado. O Bolsonaro então utiliza dessas frases mirabolantes, dessas coisas assim impactantes, que é para alimentar a gadaiada de vez em quando. E aí, dizendo o Estado sou eu, o Boulos, que é historiador, relembrou aquilo que o Luís XVI dizia, l'état c'est moi, quer dizer, o Estado sou eu. E por causa desse l'état c'est moi, Estado sou eu, ele disse, olha, lembrando, aí ele tuitou o Boulos, lembrando que a família deste rei, a família desse Luís aqui, o destino dele foi a guilhotina. Foi isso que o Boulos falou. Aliás, se ele diz que o Estado sou eu, e não entende que o Boulos está dizendo, olha, você está se comparando aí a um rei que disse que o Estado era ele, Aliás, eu quero que a gente entenda aqui que l'état c'est moi, que ele falou, o Estado sou eu. Aí a Lei de Segurança Nacional, a Polícia Federal intimou o Boulos para dar depoimento sobre esse Twitter. Um Twitter que precisa de um depoimento. Está lá, é só eles lerem na história o que falou o imperador. Aliás, teve o imperador Luís XIV, o Luís XVI. O Luís XVI e a sua esposa foram guilhotinados realmente. Ele está dizendo, não se compare, não faça isso. Agora,
O Boulos disse o seguinte, ó, você se preocupa com o Twitter, ao invés de estar se preocupando com outras coisas. Por que que o Ministério da Justiça, o Ministério Público não está se importando com ali, o esquema do Queiroz? Por que não vai investigar o Flávio Bolsonaro? Quando se trata do filho do Bolsonaro, eles utilizam as armaduras das instituições para defendê-lo. Quando é alguém que critica, utiliza a Polícia Federal para persegui-lo. É uma palhaçada, uma falta do que fazer, que o Ministério Público e a Polícia Federal queiram ficar perdendo tempo com o Twitter, ao invés de investigar aquilo que é para investigar. Quem ameaça desse montante é o seu Jair Bolsonaro. Quem ameaça são seus ministros, esses que têm o poder que estão ali. Agora um Twitter comparando as falas do Bolsonaro, que foram responsáveis de o Estado sou eu, a Constituição sou eu, é muita sacanagem. Aliás, o Boulos deu uma resposta, nós vamos tirar você da presidência. Olha, gente, tem mais. Carlos Bolsonaro confunde projeto LGBT com LGBT e rebate. Mentirosos. Gente, eles estavam ali num trabalho da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e eles estavam falando sobre a lei de proteção a dados, né? A lei de proteção a dados ali que não tinha nada a ver com LGBT, que ele tanto é contra, mas que todo mundo fala que existe lá um meio termo entre o que o Carlos Bolsonaro defende e o que ele deseja realmente. Mas enfim, o pessoal estava falando desse LGBD e sobre a proteção de dados. Em dado momento ele pediu a palavra e disse, não, olha, essa coisa a gente tem que ver pela biologia, Deus criou o macho e a fêmea, e começou a falar de coisas, o pessoal ficar, hã? Nós estamos falando de processamento de dados, ele está falando de quê? Cara, ele tá confundindo LGBT com LGBT. Pra vocês terem uma ideia como é tosco esse camarada. Aliás, ele que já confundiu imunidade lá do BBB, sabe com quem, Moreno? Com imunidade de vacina. Ele achava que as pessoas que estavam imunizadas dentro da casa, assim, ó, você está imunizado, não vai para o paredão mais? Ele achava que era vacinado. Pra você ter uma ideia, esse idiota que se considera o vereador federal, porque ele deveria saber que câmaras municipais não fazem projeto dessa envergadura. Esses projetos sobre proteção de minorias e tal, isso é um projeto nacional, é discutido pela Câmara, pelo Senado, mas é tão tosco e tão jumento que fala isso. Ainda tentou dizer não foi isso. Aliás, o Reinaldo Azevedo, jornalista, deu uma resposta para ele. Ele disse o seguinte, ele confunde. Acho que vou pedir para o Primus, lá de Brasília, ir lá no Rio de Janeiro para ver se acalma essa criança, né? Aliás, o outro que bagunçou com ele também foi o João Dória, que ele começou a atacar falando, e o João Dória falou, olha, todo mundo sabe o Tonho da Lua. Você lembra do Tonho da Lua? É o Tonho da Lua. A Rutinha, a Raquel, a Rutinha. Aí o Dória chamou ele de Tonho da Lua. Aliás, é uma pessoa perturbada, o Carlos Bolsonaro. O Bibiano disse que o Carlos Bolsonaro parece uma criança pedindo coisas. Sabia que o próprio ministro do Bolsonaro disse isso do Carlos Bolsonaro? Que o Carlos Bolsonaro é como se fosse uma criança que vai no shopping, quando vê alguma coisa que quer comprar e o pai não compra, esperneia, sai rolando pelo chão. Ele falou isso. Mas, gente, isso daí demonstra despreparo, falta de leitura, falta de compreensão, fala merda por falar, se intrometer em coisas que não sabe, ou seja, é a burrice em vida. Mas vamos deixar essa desgraça para lá? É o seguinte, gente, outra coisa aqui, essa coisa está ofuscando a minha vista aqui, mas eu não consigo lá. Vamos lá, aqui, já falei disso. Gente, eu queria falar ainda sobre a questão do Lula. Moreno, lê aqui para mim, vê se esses aqui eu já li tudinho. Peraí, Congresso, enquadrado, beleza. Tem uma outra coisa que eu queria falar, mas devido a eu estar gravando, vai ficar muito pesado e onde eu estou a internet não tá boa. Eu quero agradecer a todo mundo. Esmaga no like. Esses dias eu vou estar fazendo de lugares diferentes, tá bom? Critica Brasil, falando a verdade, doe quem doer. A gente volta amanhã, às 15h45 com Critica Brasil News. Esmaga no like. Fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo. Tchau, pessoal.
Não tem problema não, Moreno. Pode desligar. Tchau.